Vocês provavelmente já sabem que os meus 3 livros eram uma fanfic do Wattpad. Mas querem saber como tudo realmente começou? Antes da gente ter os 3 livros na mão, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá pra 2020. Auge da pandemia, todo mundo preso em casa. Eu não tinha muito o que fazer no meu tempo livre, então eu decidi resgatar um hábito antigo da leitura e reler a minha série conforto favorita, que era Harry Potter. Eu reli todos os livros 2 vezes. Eu reassisti todos os filmes 2 vezes. Mesmo assim, eu ainda não tava saciada, ainda não estava satisfeita. Eu ainda queria fugir mais um pouquinho da minha realidade, que era a realidade péssima que tava todo mundo vivendo. Eu ainda queria fugir pro mundinho da fantasia, pro mundinho de Hogwarts, que sempre foi o meu universo conforto. Ler os livros e reassistir os filmes não estava sendo suficiente. Então eu encontrei o Wattpad e eu fui pro ladinho das fanfics. É muito interessante a gente reler um livro que a gente gostava muito quando era adolescente, agora na fase adulta, porque a gente acaba percebendo nuances que a gente deixava passar antes. E nessa época, e principalmente lendo fanfics que eram, de certa forma, versões diferentes da mesma história, eu acabei percebendo um monte de coisas novas e novos olhares, novas formas de ver a minha série favorita, que eu achava que eu já sabia de tudo. Então, provavelmente isso foi o que mais me pegou, mais me encantou. Eu comecei a imaginar diferentes formas de ver aquela história. Porque até então, tudo era muito preto no branco. Era aquilo que estava escrito, era aquilo que estava nos filmes e nada mais. Mas quando eu fiquei obcecada por fanfic de Harry Potter, eu comecei a pensar que a gente pode enxergar as histórias que a gente gosta com um olhar um pouco diferente. E como eu já tava mais adulta, eu também comecei a prestar atenção em coisas que antes eu não ligava. Tipo, nas complexidades. Eu sabia que eu era Sonserina. Então eu acabei indo mais pro lado das fanfics que, né, enalteciam esse lado sonserino. E ao mesmo tempo, eu consumia muito TikTok. Mas lembra que era uma época que a gente ainda não tinha criador de conteúdo, nem existia esse termo. Ele começou a partir dessa época da pandemia. Então, eu assistia vídeos que outras pessoas faziam e postavam online de assuntos que me interessavam, e um dos assuntos era Harry Potter. Aos poucos, o meu algoritmo, né, foi me mostrando mais conteúdos desse tipo e mais conteúdos mais voltados pro olhar sonserino. E aí foi nessa época, mais ou menos em setembro de 2020, que explodiu o Draco Talk, que era uma parte do TikTok onde tinha muitas pessoas, tipo eu, fãs de Harry Potter, Sonserinas, fãs deste lado do Harry Potter que, convenhamos, né, não é muito explorado na história original. E aí eu me vi completamente obcecada por fanfics e videozinhos de pessoas gravando cenários, interpretando cenas do universo, muitas cenas inventadas, mas meio que dando uma vida a uma outra parte da minha história favorita. Depois disso a gente acabou chamando de Draco Talk, mas no começo nem nome tinha. E aí chegou um ponto em que, mais uma vez, só ler fanfic, só assistir os vídeos não estava sendo suficiente pra mim. E aí eu comecei a imaginar as minhas próprias histórias. Se você é dessa época, você também vai lembrar de uma coisa chamada Shift Talk, que fez muito sucesso no TikTok lá fora, principalmente. Basicamente consistia em popularizar o shifting, que é uma técnica mental de você se levar para uma outra realidade. E essa em específico fazia as meninas se imaginarem vivendo em Hogwarts, como se elas fossem um personagem do universo de Harry Potter. Se tornou uma obsessão. E como a leitura já era um hábito muito presente na minha vida, foi muito natural para eu passar da leitura para a escrita. E aí, sem pretensão nenhuma, eu comecei a escrever alguns cenários onde eu me imaginava como uma personagem de Harry Potter. Eu joguei alguns cenários desses no Wattpad, que era a ferramenta que eu conhecia, só porque eu não queria manter só no meu computador, então eu queria jogar em algum lugar e eu joguei lá dentro. O Wattpad permite comentários, então as poucas pessoas que leram deixaram comentários positivos. Eu fiquei feliz, fiquei orgulhosa. Em alguma madrugada eu tive um lapso de coragem e eu decidi gravar um desses cenários. Recebi comentários legais e aos poucos eu pensei, por que não? Já que esse é o tipo de conteúdo que eu consumo, eu já sei que tem outras pessoas como eu que também gostam disso, por que não eu criar um pouco dessas fanfics, criar um pouco desses cenários imaginativos? Por que não eu também alimentar o TikTok com o tipo de vídeo que eu gosto de assistir? No começo, eu tinha uma conta do TikTok que nem meu nome tinha. Eu só postava alguns desses cenários que eu inventava com o intuito de levar as pessoas até o Wattpad pra lerem. Não era uma fanfic ainda. Eram cenas soltas de como eu imaginava que seria uma menina, tipo eu, vivendo entre os Sonserinos no universo de Harry Potter. Eu me divertia muito fazendo isso. E as pessoas que começaram a me acompanhar me encorajavam a continuar. Então, aos poucos, eu fui escrevendo mais, eu fui gravando mais. E quando eu dei por mim, eu percebi que se eu juntasse todas aquelas cenas e organizasse bonitinho, eu tinha praticamente já uma história de fanfic. E
meio que foi isso que eu fiz. Eu tirei todos aqueles cenários, aquelas cenas soltas. Levei uns dias, mas eu reestruturei, reescrevi. Criei um enredo, uma história. Construí uma capa bem linda pro meu livro, pra minha fanfic. E postei no Wattpad. Eu fazia live no TikTok. Falava com um monte de gente que eu não conhecia. Postava vários vídeos por dia. E pra divulgar a minha fanfic, eu mudei o meu arroba do TikTok pra Caroline Fowley, que era o nome da minha protagonista. E comecei a gravar vídeos como se aquela conta fosse dela, contando as coisas que ela vivia em Hogwarts. Coisas essas que estavam todas na minha fanfic. Então, aos poucos, a minha conta no TikTok foi crescendo, mais pessoas começaram a me seguir pra me acompanhar, pra acompanhar as minhas histórias em Hogwarts, e, consequentemente, elas foram também acompanhando a fanfic. Agora, uma curiosidade que nem todo mundo sabe, porque eu não falo mais sobre isso. O meu nome artístico, o Caroline Fowley, não é meu nome verdadeiro. E do contrário do que a maior parte das pessoas pensam, não é que eu dei o meu nome pra minha protagonista da fanfic. Na verdade, eu adotei o nome dela. Quando eu escrevi a primeira versão da fanfic, a minha ideia era que as pessoas se imaginassem na história. Na época, a gente usava muito o SN como o nome da protagonista. SN nada mais é do que seu nome. Ou seja, é pra você imaginar o seu nome no nome da protagonista pra você se inserir na história. Esse era, assim, a moda da época. Eu não sei se as pessoas ainda usam isso. Mas meio que as fanfics que eu lia naquela época, todas elas eram com essa protagonista SN, sem nome, seu nome. Só que eu sempre achei isso horrível. Eu não conseguia, sabe, inventar um nome ou ler. Eu sempre lia SN e era péssimo. Então, quando eu fiz a minha fanfic, eu escrevi logo no começo que eu tinha colocado o meu nome na protagonista, porque afinal eu tinha escrito a história, mas era pra cada um imaginar o seu nome se quisesse, ou se quisesse imaginar ela como outra pessoa, não teria problema. Então, por isso que na fanfic, a protagonista ficou com o meu nome, Caroline. Mas o Fowley é o nome de uma família bruxa, que realmente existe no universo Harry Potter, que eu pesquisei. Escolhi pra minha protagonista, porque é uma das famílias do Sagrado 28, que tem sangue puro, que realmente existe dentro do universo. Então, o sobrenome dela foi realmente escolhido pra aquela fanfic. Só que como na minha conta do TikTok, pra eu divulgar a fanfic, eu acabei adotando o nome da protagonista e fazendo os povos como se eu fosse a Fowley da fanfic, conforme meu TikTok foi crescendo, as pessoas começaram a me chamar de Fowley. E chegou um ponto onde eu não tinha mais como explicar que eu não era a menina da fanfic. Essa foi uma das primeiras viradas na minha carreira, quando eu assumi o sobrenome Fowley como um nome artístico, e é o sobrenome que eu uso até hoje. Então, não tá no meu documento, eu não nasci com esse sobrenome, mas ele é meu, porque eu assumi como nome artístico e eu uso até hoje, eu amo ele. Hoje em dia faz muito parte de mim, eu tenho amigos que me chamam de Fowley. Tem pessoas que só me conhecem assim, então tá tudo certo. Mas na verdade, é o nome da protagonista da fanfic que eu adotei. Gente, depois daí, foram alguns anos, tá? Não pensem que foi uma caminhada rápida. Eu fiquei uns 3 anos, mais ou menos, produzindo conteúdo pro TikTok, postando muito. Teve uma época da minha vida que eu postava 4 vídeos no TikTok por dia. Pra divulgar a fanfic, pra falar sobre Harry Potter, pra falar sobre outros assuntos. Fazia trend, fazia meme, fazia vídeo de humor. Ao mesmo tempo, equilibrando com a minha vida pessoal, com o meu trabalho, com as minhas outras coisas. Mas a fanfic e o TikTok eram a minha grande paixão. E o apoio que eu recebia das pessoas aí, do outro lado da tela, foi o que me fez continuar, me fez querer mais. Eu publiquei um livro lá no Wattpad, depois eu publiquei o segundo. Eu fui continuando essa história, escrevi o terceiro, o quarto, depois o quinto. Lá no Wattpad são 5 livros, eles ainda estão disponíveis, eu não vou tirar eles do ar, então eles estão lá pra quem ainda quiser conhecer esse lado da minha história. Depois disso vieram spin-offs, então eu continuei, assim, entregando conteúdo pra vocês dessa história, desse mundinho, desse universo. Essa fanfic, ela se tornou muito grande, muito maior do que eu um dia imaginei que ela ia se tornar. Se a gente pegar todos os livros que estão lá hoje, a gente tem mais de 4 milhões de leituras no Wattpad. Isso é um número gigantesco. É provavelmente a maior fanfic BR de Harry Potter até hoje do Wattpad, então é o meu maior orgulho. E por causa disso, em 2023, a Fruto Proibido, a nossa frutinha, a editora, entrou em contato comigo, me convidando pra publicar, pra ser uma das autoras da casa. Eu já tava com a vontade de transformar a fanfic numa história autoral, numa história original, né? Adaptar ela, mudar as coisas, tirar o que tem de Harry Potter, construir uma nova história pra publicar, porque essa já era uma sementinha que vocês aí já tinham plantado na minha cabeça sobre eu publicar o meu livro. E com o convite da editora, assim, era só o que eu precisava pra investir nesse outro projeto. Então, eu não tirei a fanfic do ar, porque eu, na verdade, construir uma nova história. Os livros que foram publicados hoje, que vocês podem comprar e ter na estante de vocês, não tem mais nada a ver com a fanfic que tá no Wattpad. Eu construí uma história nova. E foi assim que surgiu. Primeiro só amigos, depois isso muda tudo. E então, até o fim, a nossa trilogia. Os 5 livros que estão no Wattpad até hoje, mais todos os spin-offs, deram origem a essa trilogia original, também de um universo mágico, também de uma escola de magia, também
com um grupinho de amigos que são enxergados como vilões, que também gostam de um caos e de tocar o terror na escola, mas que no fundo se enxergam como família e se apoiam incondicionalmente. E claro, né, um romance complicadinho, com um pezinho no dark, com uma protagonista que não abaixa a cabeça pra ninguém e um bad boy possessivo, loirinho, que tem um certo problema com o pai, mimado, e ainda lembra muito todos aqueles vídeos de povs que a gente assistia e surtava e dava gritinhos no travesseiro na época do Draco Talk. Essa foi a minha trajetória, esse foi o início de UF. Hoje é só isso que eu faço, hoje eu trabalho como criadora de conteúdo e eu sou escritora. Isso tudo começou lá na época da pandemia, lá no Wattpad, mas hoje é algo muito, muito, muito mais sério. E muito disso é por causa do apoio que vocês me deram, é por causa do apoio que vocês me dão. Então, essa trajetória não é só minha, mas ela também é de vocês. E assim como lá no Wattpad eu fiz um livro, depois o outro, depois o outro, depois spin-off, depois outro livro, depois spin-off de novo, tudo isso pra deixar vocês felizes e não deixar vocês ficarem órfãos de UF, é isso que vai acontecer agora também, tá? Continuem me acompanhando, continuem me incentivando, que eu vou continuar escrevendo exatamente aquilo que vocês querem ler. E às vezes eu surpreendo vocês também. Obrigada por me acompanharem há tanto tempo, ou mesmo os que chegaram agora, obrigada por começar a me acompanhar. E fiquem aí, porque se depender de mim, essa história não vai ter fim.